E o tema de hoje vai ajudar mais ainda, né? Que é o que toda empresa quer, aparecer lá nas buscas do Google. E a gente não poupou esforço para trazer o melhor cara para falar desse assunto, que é o Fábio Ricota. Eu sou o Fábio Ricota, sou dono da Agência Mestre. Fundei a Agência Mestre em 2008 com o propósito de ajudar empresas a crescerem através da busca orgânica do Google. Em 2013, mais ou menos, não lembro exatamente o mês, mas 2013 até 2015 a gente foi ampliando toda a linha de serviços, né, que a gente tem. E hoje a gente, além de SEO, oferece inbound marketing, busca paga, e nos últimos 3 anos, pela Resultados Digitais, nós fomos eleitos a melhor agência, pelos 3 anos consecutivos, né? A melhor agência do país. E, cara, eu sou aqueles CEOs mão na massa, né? Eu gosto de praticar, de estudar, de aprender, de praticar na própria Mestre. E, assim, tudo que eu aprendo, eu jogo na Mestre, né? Eu testo lá. Se der problema, beleza, né? Eu arrumo para poder depois passar para os clientes. Mas são aí 12 anos no mercado como dono de agência e estou no mercado de digital desde 2004. Então, já tem uma bagagenzinha aí. O que a galera quiser perguntar depois, eu tenho um conteúdo, eu quero falar bastante coisa aqui para vocês para ajudar, mas, galera, pode mandar as dúvidas que a gente vai solucionar os problemas de aparecer no Google hoje. É isso aí. Acho que a primeira dica é siga o Fábio Ricota nas redes sociais, que ele posta bastante coisa bacana aí, bastante dicas que vai ajudar aí a sua empresa, tá? Então, vamos começar o papo, né, Fábio? Você começou lá em 2004, enfim, e era uma época que basicamente para você aparecer nos buscadores, você precisava fazer o site bem otimizado, né? Então não tinha outra alternativa, não tinha como impulsionar nada, não tinha as redes sociais, enfim. Exatamente. Então, basicamente dependia desse trabalho aí de otimização do site, né? E de lá para cá muitas coisas mudaram. Eu acho que mudaram algumas que ajudam mais, ou seja, não era todo mundo que tinha condições de fazer um trabalho bacana de SEO, enfim, e hoje pode eventualmente usar a busca paga lá. Me conta um pouco do que você viu mudar nessa trajetória e o que tem de bom e ruim aí para os empreendedores. Excelente, Luiz. Eu acho que o que você colocou é muita verdade, né? Lá no início, quando eu comecei a aprender SEO, a gente ainda estava na era de que a única plataforma para você poder chegar até o usuário, basicamente, né, era a propaganda paga do Google, né? Já existia o Google, na época, Google AdWords, hoje em dia Google Ads, né? E assim, o custo, dependendo do mercado, já era elevado. E aí você tinha que fazer o seu site e aparecer na busca, né? As pessoas até hoje usam muito, e aí eu acho que coisas que não mudaram, usam muito o Google para ser o local de depositar a sua dúvida, mas hoje existem diversos canais para a pessoa te encontrar. O Instagram é um deles, o LinkedIn, sei lá, até o pessoal fala muito do TikTok, acho que ainda não tem muita relação com tanta empresa, mas LinkedIn, Instagram, Face, que deu uma diminuidazinha, mas ainda é forte, dependendo do tipo da faixa etária. As próprias listas de e-mail que antigamente ainda existiam, mas o Google sempre foi uma coisa perene e que teve crescimento, né? Principalmente aí pela questão do acesso do celular. Eu procurei meu celular aqui para mostrar, o celular tá aqui, né? Mas por conta da facilidade de acesso à internet, as pessoas começaram a usar o Google também como uma grande facilidade. E o que eu vi, principalmente mudar de lá para cá, é a forma com que a gente faz o conteúdo e o espaço que foi se dando para as mídias pagas. Então, a grande diferença, tipo, lá 2004, 2006, aquela era, você entrava no Google, os resultados patrocinados estavam à direita, não era nem na parte de cima, e eram pouquíssimos, eram poucos anunciantes. Hoje, se você for fazer uma busca no celular, talvez você tenha que fazer 3 rolagens para achar o primeiro resultado orgânico. Ainda assim, as pessoas encontram o resultado orgânico e clicam nele. Então, acho que mudou muito o espaço que se tem, né? Antes era totalmente orgânico, cara, se você estiver em primeiro lugar, você vai receber uma enxurrada de acessos, e hoje você tem uma competição muito forte com os anúncios, seja em desktop, seja no celular. Então, por isso que você fazer um site bem otimizado continua sendo, né? Mas é fundamental para que a pessoa, cara, se ela clicar no seu site, você tem que oferecer a melhor experiência, do contrário, você tá lascado. É verdade. E eu acho que para fechar, a oferta de conteúdo aumentou muito, né, de 2004 para cá. Então você tem muito mais concorrência e conteúdos profundos, bons, escritos por pessoas que realmente manjam da parada. Então acho que deixou de ser um playground de brincar
para ser um negócio, um risca-faca total ali, né? É uma batalha pelo clique. Então, a profundidade do conteúdo tem que ser maior, a construção da sua marca através desses conteúdos tem que ser realmente bem pensada na jornada do usuário. E antes era mais fácil, as técnicas de SEO era bem mais simples. Hoje em dia eu diria que é um pouco mais complexo até de ter resultado a curto prazo. E tem um outro ponto também, né, que hoje em dia você mesmo concorre com você no anúncio pago e no orgânico, né, então tem esse desafio. Muita gente fala, mas se eu apareço no orgânico eu preciso fazer pago também? Enfim, o que você dá de dica para as pessoas, que acho que deve ser uma dúvida bem comum, né? Se eu já apareço no orgânico, se eu estou na primeira página, para que eu vou pagar anúncio, né? Legal. Cara, eu vou falar o que eu faço na Mestre, não é assim, o que eu acho como especialista. O que eu faço na Mestre? Eu faço um trabalho do orgânico e faço o pago. Como é que eu sei se eu tenho que realmente anunciar? Se porventura eu digito o nome da minha marca e aparece anúncio de concorrentes, é sábio que você coloque um anúncio seu também. Por quê? Porque aqueles caras estão sugando o espaço. Imagina que você tem 4 espaços, né? Independente se é pago ou gratuito. 4 espaços. Se 3 são pagos, ou seja, concorrentes que acabaram anunciando lá, e o primeiro do orgânico é você está ali embaixo só com um desses espaços. Agora, ao longo do dia, o dinheiro dessa galera vai acabando. Às vezes mostra 3, às vezes mostra 2, às vezes mostra um só, depois volta 2. Se você tiver com o anúncio lá junto, você acaba ocupando uma dessas posições. Então, para mim, é sábio anunciar pelo menos para sua marca se tiver alguma concorrência. Tá? Aí depois a gente entra numa linha de descobrir palavras essenciais para minha audiência. Por exemplo, eu vou anunciar como eu sou uma agência de marketing digital. Se alguém digitar agência de marketing digital ou agência de SEO, consultoria de SEO, eu tenho que estar com o meu anúncio lá. Mesmo que eu esteja no primeiro lugar, porque tem muita gente anunciando. Então eu quero ter mais espaço, né, presença. Né? Então a gente tem que pensar na questão da presença. Então primeiro eu começo pela linha de saber termos da minha marca, depois eu entro na linha de termos que são relacionados aos meus serviços e produtos diretamente, e aí só depois eu vou pensar numa outra camada que são outros termos relacionados. Então acho que a galera não faz isso, a galera vai direto no termo relacionado, gasta uma enxurrada de dinheiro e não vê resultado. Por exemplo, um dentista. Digamos, o dentista é um negócio local, ele atende uma determinada região. Eu vou no meu dentista aqui, eu moro aqui perto da Paulista, aqui em São Paulo, quando eu fui procurar ele, eu escrevi dentista paulista, porque é próximo, é fácil de eu me locomover, né? Pensando na época fora da pandemia, né? Eu consigo ir lá, vai ter um certo trânsito, mas eu consigo ir lá, ou vou digitar o meu bairro. Agora, se ele anuncia para dentista no Brasil inteiro, ele não atende o cara de Manaus. Ele não atende todo mundo de São Paulo, ele tem que ser mais específico. Então, o negócio local tem uma pequena diferença, inclusive na questão do anúncio. Você tem que regionalizar, porque senão você vai gastar dinheiro da forma errada. E filtrar cada vez mais, né? Então, por exemplo, se ele é um dentista que ele é especialista em clareamento, ele tem que colocar isso, né? Porque se ele colocar só dentista Zona Sul de São Paulo, ele vai concorrer com um monte, daí vai queimar dinheiro e não vai ter resultado nenhum, né? Então, quanto mais... E às vezes ele não tem nem o serviço, né, que a pessoa quer. É aí que está o problema. Então, quanto mais eficaz for esse filtro, menos dinheiro vai queimar, porque é fato, né, que todo mundo que vai fazer um trabalho para aparecer nos buscadores vai queimar um pouco de dinheiro no começo, enfim, que depende desse aprendizado para melhorar aí os seus resultados, né? Aí não e adiciono ainda mais, né? Essa experiência que você vai ter, é legal você pensar antes na experiência que o usuário vai ter clicando no seu anúncio ou até mesmo na sua página da busca orgânica. Então, eu vejo um erro muito clássico. Você pode testar. Hoje, procure aí por dentista, procure por dentista de clareamento, né? Como você, Luiz, sugeriu, né? Você vai ver que às vezes você vai clicar no anúncio, vai chegar numa página que não fala nada sobre clareamento. Então, esse é o primeiro erro. É o erro mais básico que tem. Não criar um conteúdo alinhado com a expectativa do usuário. E isso é importante para o orgânico também. Se eu sou um dentista que oferece clareamento, eu tenho que montar uma página sobre clareamento, explicando os benefícios do clareamento, por que eu sou um dentista relevante, por que o meu trabalho é diferenciado, que cuidados que eu estou tomando nessa pandemia. Por exemplo, nosso cliente que é um dentista, ele pediu para a gente montar uma página só mostrando os cuidados que eles estão nesse momento de pandemia. Então, ajuda o usuário a converter, mas ele tem uma página para cada um dos serviços que ele tem. Então, essa é a jogada do orgânico e do pago. Né? Do contrário, se a pessoa clica no seu anúncio e ela chega na página e não tem nada
falando sobre isso, ela vai voltar para o Google, clicar no próximo e o Google vai entender que seu site não é tão relevante. Ele vai cobrar mais caro para te mostrar na próxima vez. Então você perde mais dinheiro ainda, né? É verdade. Então essa dica ela é bem importante, porque para esse tipo de coisa vale a pena investir na busca paga, vale a pena você ter uma landing page ou preparar muito bem a sua página para receber esse tipo de serviço que você está prestando, e desse conjunto que vai dar essa estratégia interessante aí, que vai dar esse mix que é interessante para as empresas, né? Exatamente, cara. O mix, assim, eu não sou da linha de falar nunca faça busca paga ou nunca pense no orgânico. Cara, faz os dois. Você pode juntar forças e fazer um trabalho. Obviamente, a busca paga dá resultado mais rápido? Dá resultado mais rápido. Você botou um anúncio, você já pagou, já vai aparecer ali no Google, talvez você possa trazer a pessoa certa. A busca orgânica é para momentos como que a gente está vivendo, de crise. Né? Eu tive pessoas que fizeram o curso nosso, clientes nossos, que falaram assim pra gente, ó, se eu não tivesse feito SEO, eu tinha quebrado. Porque eu não tinha grana, capital para poder investir na busca paga, para continuar trazendo o mesmo volume de usuário, mas eu tive a busca orgânica ali e a demanda aumentou, as pessoas estavam buscando mais coisa no Google, a demanda aumentou e eu consegui trazer pessoas sem precisar pagar por elas. Então acho que as duas estratégias você tem que montar. Uma estratégia de longo prazo com a busca orgânica, ou seja, criando conteúdos, páginas relacionados aos termos que os meus usuários estão buscando, e na busca paga eu colocar direto o anúncio para o meu serviço, para o meu produto. Então, por exemplo, a loja virtual, ele tem que fazer o Google Shopping, é a versão paga, né? Mas tem que estar ligado, por exemplo, uma tendência nova. Lá nos Estados Unidos já liberaram isso. O Google Shopping agora, eles estão fazendo a busca paga e eles liberaram também resultados do Google Shopping de forma orgânica. Então, se você tiver toda a configuração correta, você vai poder aparecer também, se você é uma loja virtual, com o resultado sem precisar pagar por ele. Hoje no Brasil ainda não é possível. Hoje no Brasil, em loja virtual, você ainda tem que pagar para aparecer no Google Shopping. Mas nos próximos meses isso vai vir para o Brasil e quem tiver já otimizado pro Google Shopping, ou seja, todas as funcionalidades necessárias, vai aparecer lá e começar a receber clique. Então, o trabalho é o mesmo. Você tem que fazer a minha estrutura, um bom site, uma boa organização, bons produtos, bom preço, se cadastrar lá no Google Shopping, por exemplo, e aí se você quiser patrocinar, você entra na parte do Google Ads e patrocina os produtos. Se você quiser pela busca orgânica, é só esperar o Google processar tudo. O Luan mandou uma pergunta aqui. Aliás, gente, mandem perguntas, tá? Pode mandar, Luiz. Se quiser me interromper. Mandem perguntas, mandem corações aí que a gente gosta também. E convidem seus amigos também, tá? Clicando na setinha do lado da interrogação, você consegue convidar seus amigos. Já deu para ver que o papo vai ser bom, né? Ele está falando que está cada vez mais difícil ranquear para SEO. Ainda é possível ter um site criado hoje, se posicionar bem, tendo vários sites consolidados nas primeiras posições? Com toda certeza, né? Eu faço isso e vendo isso todos os dias. Eu acho que o que você tem que alinhar é a expectativa, né? Por exemplo, não posso falar que eu vou ranquear em primeiro lugar para tênis Nike, por exemplo. Já tem um monte de gente, tem a própria Nike, eu tenho que alinhar, ajustar o meu conhecimento. Então, por exemplo, dentista paulista, né, ou Zona Sul de São Paulo, tem um monte, né? Tem um monte já. Então, eu esperar que eu vou ser o primeiro lugar quando você digita dentista, Zona Sul de São Paulo, talvez seja um pouco complexo ou não é tão rápido, né? Agora, é rápido quando não tem muita concorrência, quando o produto é novo, quando é realmente algo simples, inovador e que as pessoas estão começando a buscar. Aí dá para ser um resultado rápido. Do contrário, é um trabalho de longo prazo, de construção de marca, de construção de conteúdo. E o Google avalia isso, né? Ele avalia o quanto as pessoas falam sobre você, o quanto de conteúdo relevante você tem para cada um dos tópicos, mas quanto mais específica a sua busca, ou seja, com mais termos você tem, mais chance você tem de estar posicionado em primeiro lugar, porque a concorrência é menor. Quanto mais nichado é a palavra que você quer, por exemplo, dentista de clareamento na Zona Sul de São Paulo, é super nichado. Então, minha chance de aparecer lá é mais fácil, né? É realmente mais fácil. Então, alinhar a expectativa, tá? Alinhar muito bem a expectativa de o que eu quero aparecer em primeiro lugar com o que realmente converte, né? Não adianta eu querer tênis Nike, talvez não vá converter o volume que eu queira de vendas, quanto comprar tênis Nike na minha região, por exemplo. Né? Por isso que a gente vê que tem um crescimento muito grande no comércio eletrônico, justamente nessas categorias mais específicas. Então, moda está crescendo muito, que são essas coisas mais específicas, coisas mais customizadas. A gente vê crescendo e um dos fatores também
é esse de busca, tá? Porque, por exemplo, eu quero buscar, no caso da moda, tá? Eu quero buscar uma camisa de time da Alemanha, por exemplo, tá? Algum time mais específico. Esse tipo de busca ajuda o cara a vender mais. Agora, se você vai buscar camisa da seleção brasileira, tem um monte de gente ranqueando e vendendo. Camisa do Corinthians, do Santos, enfim, tem um monte de gente ranqueando. Mas essas coisas mais específicas que estão ajudando a fazer o e-commerce crescer bastante, né? Eu vejo assim, quanto mais específico você conseguir ser nas suas páginas, mais fácil você vai trazer a busca orgânica. E, inclusive, esse usuário que está digitando uma busca bem, né, um conjunto de termos bem específico, ele está muito mais propenso a comprar de você. Então, é a jogada, né? Uma pequena dica para você poder saber que termos que estão digitando para chegar no meu site. Tem uma ferramenta gratuita do próprio Google, chamado Google Search Console, né? Até depois, se alguém conseguir escrever aqui para mim, escreve Google Search Console, quem já souber, né? Você vai lá, se cadastra o seu site, e ele tem lá um relatório de palavras que são digitadas para entrar no seu site. Dá uma olhada nessas palavras e faça a seguinte pergunta, né? Essa palavra aqui, eu tenho uma página que leva o usuário para essa palavra de uma forma bem organizada e bem alinhada? Tenho. Então, beleza. Não tenho? Eu crio uma página sobre isso. É uma regrinha bem básica, bem simples, que qualquer pessoa pode implementar. De uma forma bem simples, bem prática. Ó, o Luan escreveu aqui, o Luan escreveu certinho ali. É só você digitar. Se digitar alguma coisa errada, o Google corrige e você é levado para sua página, tá? Da página certinha. Então, vai lá, se cadastra, tem esse acesso, tem os detalhes das palavras-chave, e aí fica muito mais fácil saber sobre o que falar no seu site, né? Essa parte que você comentou também de gerar conteúdo, de se tornar autoridade, isso é extremamente importante, né? Porque quanto mais conteúdo você gera sobre o tipo de serviço que você presta, o Google vai entendendo que você é autoridade nesse assunto e ele vai te posicionando melhor. Então, não diria nem que é uma dobradinha. São esses 3 fatores que vão se ajustando e vão ajudando, né? Conteúdo, busca paga e busca orgânica, né? Exatamente. Acho que você tocou num tema ainda sobre autoridade, que tá muito popular lá fora e a gente fala pouco aqui no Brasil. Mas o Google normalmente, até para todo mundo pensar assim, o Google tenta representar nos seus algoritmos, nos seus sistemas e tudo mais, o nosso comportamento. Então, por exemplo, Luiz, eu sou amigo do Luiz. Eu falo assim, Luiz, cara, eu tô com uma dor de dente. Eu sei que eu tô usando dentista, né? Mas uma pessoa falou sobre assistente virtual. Eu falo, cara, Luiz, cara, eu sei que você é diretor aí dentro da Local Web, sou o CEO aqui da Mestre. Cara, eu tô precisando de uma ajuda porque minha agenda tá complicada, né? E eu não tô conseguindo dar conta de tudo. Você tem alguma dica para me dar, uma pessoa para recomendar? Você vai falar, cara, eu conheço uma pessoa que é uma assistente virtual que pode te ajudar e tudo mais, assim, assado. O que eu acabei de fazer? Eu consultei o Luiz, que é uma pessoa que eu confio, que tem o mesmo nível de conhecimento, um conhecimento apto para me dar uma boa resposta, então ele é diretor, ele tem um conhecimento de negócio, ele vai me apontar alguém qualificado para isso. E aí eu vou atrás dessa pessoa. Então é muito mais prático, né? Eu me sinto já muito mais apto de comprar dessa assistente que ele me indicar, do que eu simplesmente parar uma pessoa na rua, cutucar ela e falar, você conhece alguma assistente virtual? Então o Google tenta representar isso. Quando você falou assim, crie conteúdo, informação, para que o Google te enxergue como especialista na sua área, isso é fato. Existe um algoritmo do Google hoje em dia para avaliar a sua expertise, a sua autoridade no mercado. Então, se eu sou autoridade no mercado de marketing digital, quando alguém digitar coisas sobre marketing digital e o meu site estiver lá listado, o Google vai falar, esse cara aqui, o Fábio, eu posso botar ele um pouquinho mais para cima. Esse Zezinho aqui, que eu nem sei quem é, nunca vi nada, ele talvez fique um pouquinho mais para baixo. Então hoje, para empresas, para pessoas, criar um conteúdo é semear a sua autoridade ao longo do tempo, né? Assim como qualquer pessoa que vai criar uma empresa, você vai começar do zero. Então criar um site, o conteúdo, você vai começar do zero. Mas daqui 1, 2 anos, né, eu estou falando de longo prazo mesmo, você pode ser autoridade no seu tema. Né? Eu acho que todo mundo criou, principalmente empresas digitais, criaram essa autoridade ao longo do tempo. Então essa é a grande jogada que eu vejo. Criar o conteúdo vai te ajudar com autoridade, seja na busca paga, porque inclusive na busca paga, ele olha isso, né? O quão relevante é o seu site, quão autoritário é o seu site para você pagar menos, seja na busca orgânica para ele te posicionar por conta de autoridade. Então é o plantar para colher lá na frente, né? Quem planta hoje, todo dia, igual a live que vocês estão fazendo, toda semana tem live, cada vez mais vocês estão engajando mais pessoas a entender que vocês passam um conteúdo de qualidade. Então essa é a grande jogada.
Esse ponto de plantar hoje para colher lá na frente, eu acho que é um ponto extremamente importante, porque muitos empreendedores devem chegar em você e falar, eu quero que minha empresa apareça no Google a semana que vem. Gente, não é assim que funciona, tá? Isso é um trabalho muito de médio e longo prazo, muito de construção, e daí muitos deles se frustram, porque investem um dinheiro e acham que esse retorno vai ser imediato. Então, esse trabalho de busca, de aparecer nos buscadores, é um trabalho que você vai investindo mais e aparecendo menos, e com o tempo você vai investindo menos e aparecendo mais proporcionalmente, né? Exato. Cara, eu faço uma analogia muito boa com produto, né? Então, por exemplo, você gasta com tecnologia para desenvolver novos produtos, certo? Você vai lá, você estuda, tem gente que vai para a Europa, estuda novos materiais, estuda novas tecnologias, gasta uma grana tremenda para poder pensar num produto melhor para o seu usuário. Aí você traz, faz teste, faz não sei o que, para aí no final você botar um produto para poder ser comercializado. A busca orgânica é a mesma coisa. Você está ali fazendo pesquisa, colocando conteúdo, montando toda a base para o Google poder entender que você é autoridade e lá na frente ele te recompensar. Eu diria que, basicamente, investir em busca orgânica é igual P&D, né? É pesquisa e desenvolvimento. Você põe muito dinheiro para colher lá na frente. Agora, se você não botar dinheiro no P&D, a tua empresa morre. O concorrente faz o seu lugar. É a mesma analogia, exatamente a mesma analogia. Agora, se você quer resultado rápido, a busca paga é para você, né? O Google Ads é para você. Acho que um mix interessante é, no começo, eu preciso de resultado, coloco ali em busca paga, mas não deixo de começar a plantar minhas árvores, né? Minhas sementinhas, fazer o meu P&D ali. Né? E lá na frente eu vou poder, por exemplo, baixar um pouco o investimento em busca paga. Talvez eu não queira cortar tudo, mas eu posso economizar aqui para viver mais de orgânico. Então minha empresa fica muito mais saudável. Esse ponto é até o Kiki colocou aqui, que geralmente os diretores querem o resultado para ontem, né? Mas mesmo no pago, ele realmente é mais rápido, né? Mas também tem um tempo de aprendizado, né? Tem um tempo de ver o que performa melhor e ir ajustando, né? O que você geralmente recomenda para os seus clientes de tempo, de que ele vai começar a colher resultado quando eles te perguntam? Cara, excelente. Eu vou dividir em duas respostas, da parte paga e da parte orgânica, né? Da parte paga, o meu alinhamento é, cara, a partir de 90 dias a gente vai começar a ver alguma coisa mais palpável. E a minha justificativa tem um porquê. Então eu vou entrar na sua conta, eu vou analisar a sua conta, eu vou ver o que dá pra gente fazer, vou fazer pesquisa, vou entender as palavras que as pessoas buscam, vou entender se a página tá correta, vou ajustar a página. Então, primeiro mês é basicamente planejamento do trabalho. O segundo mês é fazer um mês completinho. Então, essa é a sacada do segundo mês. Até posso começar os anúncios no primeiro mês, mas o segundo mês é fazer um mês completo de anúncios e ver os resultados. E o terceiro mês é comparar com o mês anterior. Então, um mês cheio versus um mês cheio. Então, aí eu consigo saber quais foram os termos que melhor funcionaram, se eu estou conseguindo trazer pessoas realmente qualificadas. E aí, do quarto mês para frente, eu posso acelerar um pouco mais. Então, esse é meu alinhamento. Não dá para eu achar, em uma semana eu vou ter o extremo resultado. Não vai, você tem que planejar, organizar a casa. É igual montar uma casa mesmo. Você vai chamar o arquiteto, você vai chamar o engenheiro, você vai fazer todo um planejamento. Vai começar a erguer a base, para depois você erguer as paredes, para depois você botar o telhado. Não adianta você chegar num terreno, jogar um telhado lá e achar que você tem uma casa. É a mesma lógica. Então, busca paga, eu diria que dá para você ter resultados confiáveis a partir de 3 meses de trabalho. E aí pode ter os loucos do mercado, eu dou resultado em um mês e tal, mas eu gosto de analisar por dados. Por dados, você tem que fazer um mês cheio para comparar com outro mês cheio e aí você poder trabalhar. Tá? Já a busca orgânica demora mais, porque normalmente envolve tempo de criação de conteúdo, melhoria no próprio site, melhoria de tecnologia. Por exemplo, a gente está há quase 1 mês e meio trabalhando na velocidade de carregamento do site da Messi. 1 mês e meio melhorando pontinhos percentuais para o site da Messi dar uma experiência melhor para o usuário. Não é uma coisa de curto prazo. Só que o Google vai ver isso, o usuário vai ver isso e eu vou ser recompensado lá na frente. Então, para SEO, para busca orgânica, eu falo de 6 meses para frente. Menos que isso, não dá tempo de criar o conteúdo direito, não dá tempo de fazer as pesquisas, não dá tempo de melhorar o site com um ritmo tranquilo. Eu tenho dinheiro infinito. Dá para fazer 1 mês. Mas a gente sabe que a realidade é que o dinheiro infinito não existe. A gente tem que fazer conforme a verba permite. Né? E também uma outra dica que eu gostaria de ouvir de você,
Como que você sugere para os clientes essa questão do investimento? Porque a gente sabe que você vai melhorando os resultados aos poucos, né? Então você recomenda que comece mais tímido e vá crescendo aos poucos, ou que já comece com uma verba que você acha ideal e que mantenha essa verba? Legal. Eu gosto muito de olhar o tamanho da verba pelo ticket que aquela empresa está vendendo, né? E a margem de lucro, inclusive a margem de lucro. Então, por exemplo, se eu vendo um produto de 50 mil reais, minha margem de lucro é de 15%, tá? Vou botar 15% aqui. Fazendo as contas, se fosse 10 seria 5 mil, é um pouquinho mais que 5 mil reais, né? Vamos botar assim. Vamos botar uma margem de lucro de 10%, que arredonda tudo. Então, para cada venda eu ganho 5 mil reais, tá? 5 mil reais. Então, o que eu, como praticador do anúncio pago, tenho que pensar? Ok, se eu fizer uma venda gastando, né, a lógica, até 5 mil reais, eu tô dentro. Eu fiz uma venda. Óbvio, a empresa não ganhou dinheiro, não é o que eu quero, mas só para entender a lógica. Ok, agora quantas vendas eu quero fazer no mês? Eu quero fazer 10 vendas. Então, se eu quero fazer 10 vendas e eu posso gastar até 5 mil, possivelmente minha verba seria de 50 mil por mês. Lógico, Fábio, eu quero ter um lucro, pelo menos uma margem de lucro. Ok, ao invés de lucrar 5 mil, eu quero lucrar 2.500. Então, eu posso gastar até 2.500. Se eu quero 5 vendas, vamos botar 10 vendas para ficar rápido e todo mundo ver, eu tenho que gastar 25 mil reais na busca paga. E aí eu vou balizando, né? Eu começo com esse investimento, pensando na meta comercial e na margem de lucro. Depois, o que eu olho? Eu ponho para rodar os anúncios e vejo quanto de fato eu gastei para trazer uma venda. Por exemplo, hoje na Mestre, para eu trazer uma venda, eu gasto quase R$2.500 para trazer uma venda de um contrato. O contrato é entre 80 e 100 mil reais. Então, eu sei que assim, se eu quero 4 vendas, eu tenho que gastar 10 mil por mês. Entendeu? Esse é o jogo que eu jogo, tá? De saber o custo por venda daquele canal. Então aí depois a gente vai escalando. Mas óbvio, você vai começar hoje, separa ali R$1.000, R$2.000, caso sua empresa seja uma empresa de médio porte. Sua empresa é pequena, talvez você tenha R$100 por mês. E tá tudo bem, começa com R$100 por mês. Se você é uma empresa grande, uma multinacional, por exemplo, a Local Web, não dá para a Local Web começar com R$500 por mês. Não vai atingir a expectativa do diretor de vendas, por exemplo. Então eu tenho que ver qual é a minha meta. Talvez a Local Web comece com mais. Olha, vamos começar com 20 mil para ver o impacto que dá e a gente pode chegar a 500 mil. Sei lá, estou chutando nessa linha, né? O tamanho da empresa também importa e importa também o que você está vendendo. Então, acho que é mais fácil alinhar pela questão do que você está vendendo, da margem de lucro que você tem, para depois você poder saber o quanto você vai investir. As pessoas erram nessa linha. Falar, começa com 500, mas você vende um produto de quanto? É uma indústria que vende uma máquina que custa 1 milhão. Você com R$500, você não vai trazer as pessoas certas, né? Então, é um erro de planejamento de verba mesmo. É verdade. E esse ponto é extremamente importante do cara saber qual é a margem dele. Então, esse exemplo que você falou é ótimo, cara. Então, se eu vendo um tênis Nike, e esse tênis Nike custou para mim R$100, mas daí eu coloquei impostos, coloquei meu custo operacional, tudo isso, o tênis custou 150 e eu quero vender a 200, legal, você tem esses R$50 aí de margem para trabalhar. Aí eu quero ter lucro, não quero. Essa é uma conta que muita gente não faz e acaba errando, né? E também tem um outro ponto importante, se o seu produto é recorrente, você pode investir mais, porque daí você tem que avaliar no lifetime, no tempo todo de vida desse cliente, quanto ele vai te trazer de receita, que daí você pode investir mais para trazer. O exemplo que o Fábio deu, no lifetime dos clientes da Mestre é de 80 mil reais. Então, ele pode investir mais. Isso e eu vou dar o exemplo da pessoa que estava perguntando, por exemplo, assistente virtual. Assistente virtual, você tem que calcular pelo lifetime, porque é uma mensalidade a ser paga. Pet shop, você pode olhar por lifetime. Porque você tem o mesmo dono trazendo o cachorro várias vezes ali para tomar banho. Então você tem que ver, em média, num ano, né? Eu sempre faço essa linha. Num ano, né? Vamos para ser simples aqui, tá, Luiz? Eu sei que tem mais complexidade. Claro. Mas num ano, quanto que uma pessoa que consome do meu trabalho gasta comigo? Que é a linha que eu dei do 80 mil a 100 mil reais. Então, da assistente virtual, quanto que a pessoa gasta? Paga uma mensalidade de 100 reais. Então, ela gasta comigo 1.200 no ano. Né? Vamos dizer que eu fiz um contrato de 1 ano com ela. Ela gastou 1.200. Qual a sua margem? A minha margem é de 50%. Então, eu tenho 600 reais para trabalhar para trazer aquele cliente. Mas uma venda, a pessoa vai pagar a primeira mensalidade de 100 reais. Aí você vai falar, nossa, gastei
500 para trazer a Já pessoa de sei 100, que não, essa pessoa vai gastar ao longo do tempo comigo. Né? Então, essa verdade. conta, você chamou para atenção para um ponto muito, muito importante que as pessoas também não olham. É verdade. Isso é bem importante. Outro ponto aqui que o Léo colocou, como saber se as vendas vieram pelo orgânico ou por ads? Boa! Cara, eu uso o Google Analytics, é uma ferramenta da própria Google, né? Quando você usa ele no seu site, você consegue saber facilmente se veio do orgânico ou veio do ads. Óbvio que aqui na live não dá para explicar todo o passo a passo, né? Mas se você é uma loja virtual, você tem uma pequena configuraçãozinha a ser feita no Google Analytics. Você vende, igual a assistente virtual, estou usando ela direto, um dentista. O que você faz, no final das contas, é preenchimento de um formulário. Você vai ter quantos formulários foram preenchidos. Uhum. Aí, em aspectos mais, vamos dizer assim, cenários mais complexos, ou que a gente consegue entrar com mais tecnologia, a gente coloca um CRM, né, específico, dependendo, né, tem vários CRMs aí no mercado, eu não puxo a sardinha para nenhum, mas você tem um CRM que ele é responsável por receber os dados desse formulário, e lá também você recebe, esse cara veio de qual origem? Orgânico, pago, LinkedIn, qual... E quando você fechar a venda, você vai saber de qual origem que ele veio. É assim que a gente faz na Mestre. Hoje eu sei que veio do Google Ads, porque eu gerei via busca paga, fiz um anúncio, a pessoa caiu no meu site, eu tenho o Google Analytics lá instalado. Quando a pessoa converte no meu formulário, ele vai para o meu CRM com todas as informações do Google Analytics. E aí fechou, eu sei que veio da busca paga. É um pouco complexo? Para um dono de um pet shop, talvez ele não consiga configurar tudo sozinho. Aí é legal você contratar um profissional para te ajudar, seja uma agência, seja um freelancer, seja a empresa que for para te ajudar a configurar isso e às vezes até mesmo te dar esse relatório específico, tá bom? Esse é um outro ponto também que muita gente me pergunta, mas eu vou começar a fazer agora. Eu sei que é uma ferramenta relativamente simples, o Google, de você fazer os anúncios lá. Mas e aí, eu faço sozinho, eu faço com uma agência? Eu sempre recomendo que, se possível, fazer com uma agência, um profissional, porque são pessoas que já aprenderam muito, que já gastaram dinheiro, que já gastaram a inteligência, as horas para estudar isso. Então você pode, eventualmente, até gastar menos fazendo com alguém que é capacitado, porque é um trabalho de aprendizado, é um trabalho de longo prazo. Se você vai fazer sozinho, legal, acho que tem gente até que pode funcionar, mas... Via de regra, eu sempre recomendo procurar um especialista para ajudar, né? Porque esse vai otimizar muito mais o que você faria. E assim, Luiz, tem profissionais para todos os bolsos, tá? Não estamos fazendo apologia, contrate a Mestre. Cara, tem o cara que é da sua cidade, do seu bairro, que ele vai cobrar talvez um preço menor. Tem uma agência que é pequena, que vai ter um investimento menor. Ontem, por exemplo, eu estava falando com alguns donos de agência, que eu dou uma mentoria para eles. Um cara é especializado em marketing digital para clínicas veterinárias. Só isso. Eu falei, cara, se alguém é clínica veterinária e não está comprando esse cara, está perdendo dinheiro, porque normalmente é o dono que está fazendo. E aí é uma conta também importante que as pessoas não fazem. Às vezes é o dono, o próprio empreendedor que vai lá, entra no Google, ele tem que aprender sobre como funciona, gasta um dinheiro, gasta uma verba, ele esquece de botar na conta que ele gastou a hora dele, que ele gastou o dinheiro dele no lugar errado, e ele não faz esse somatório, ele acha que a agência é cara. Mas caro mesmo é você não estar fazendo o seu trabalho para a sua empresa crescer. Então é melhor você contratar um profissional para falar assim, olha, esse aqui é o meu know-how, esse aqui é a minha empresa, cara, me ajuda a levar minha empresa, né? Eu quero mais pedidos de orçamento, eu quero vender mais. Então faz isso para mim e me consulta de todo o know-how técnico e eu te informo. E você faz o know-how técnico. É a mesma coisa de, dá para você pintar a sua casa? Dá. Você pode pintar sua casa. Vai levar mais tempo? Possivelmente. Talvez você compre uma tinta que não seja tão boa. Talvez depois que você olhe, tá um pedaço de rolo ali marcado que você fez errado. Você não deu a demão suficiente. Ou você se depara com alguma pequena infiltração, você não sabe que produto que vai passar. Então, o tempo que você gasta para você aprender e para pintar a sua casa, talvez você gaste até mais material, mais tempo que um pintor profissional. Então, às vezes a gente olha por economia, é uma economia que, na verdade, na ponta do lápis não está economizando. É a mesma lógica, cara. É a mesma lógica. Concordo plenamente. E, mais uma vez, eu achei legal esse ponto que você colocou, não é que está fazendo propaganda da agência, até porque também você tem um perfil que você não atende exatamente todos os tamanhos de empresa. Então, é mais para fazer essa conta antes de tomar a decisão. Pode até ser que você tome a decisão de fazer sozinho, mas faça essa conta, converse com algum especialista antes de tomar essa decisão, que eu acho que é um ponto importante. O Ricardo até colocou, faça o que você faz de melhor e delegue o resto. É isso, cara. Porque é isso aí.
Às vezes você está se gastando lá um mês do seu tempo para aprender um negócio que uma agência faria para você por um custo infinitamente menor e com mais resultados, né? Esse é um ponto importante. Legal, tem mais perguntas aqui. Vamos lá. É mais difícil quando falamos em serviços, que perguntou. Quando a gente fala de serviços, é um pouco mais difícil. O que você acha, Fábio? Cara, eu vivo de serviços, né? Eu acho que é super fácil. Assim como, eu acho que a diferença que existe, por exemplo, numa loja virtual, é que o produto já está pronto, você aperta um botão e compra. Né? Uhum. Mas tem uma coisa que na loja virtual, às vezes a gente precisa passar, os usuários passam, tipo, às vezes você acessa via celular, não funciona o site, não funciona a busca, você vai botar o cartão, às vezes você não consegue botar o cartão no lugar certo, existe a questão da confiança da pessoa passar o cartão de crédito dela lá, então acho que existe uma camada que talvez em serviço não fique tão aparente, mas cada um tem os seus pontos positivos e negativos. Eu acho que se você tiver um bom site, se você tiver uma boa explicação, e normalmente o serviço a pessoa vai te ligar e você der receber a ligação dela, ou falar no WhatsApp ali de forma rápida, bem organizada, ou igual o meu caso, que é uma venda consultiva, ou seja, eu tenho que fazer uma apresentação para o meu cliente, eu acho que o tempo é maior de venda, né? O tempo entre a pessoa entrar em contato e efetivar uma venda é muito maior, com toda certeza. Mas eu acho que cada um tem seus pontos positivos e negativos, não acho que é um problema sério não, tá? Esse ponto que você falou é interessante também. Então, se você tem um site que vende, vamos usar assistente virtual, tá? Você tem um site que vende o serviço de assistente virtual. E mesmo tendo o site, muita gente te liga e faz sempre a mesma pergunta. Isso é um bom indício que você pode colocar esse conteúdo no seu site que você vai ranquear melhor, né? Se todo mundo tá te procurando e com essa dúvida específica, isso tem que estar lá no seu site, tem que estar lá nas palavras que você compra, tem que estar lá na sua estratégia de aparecer no buscador, né? E sabe qual a inteligência por trás disso? Você falou bem rápido e eu vou reforçar para a galera. Quando alguém te pergunta muito uma coisa, quer dizer que você não deu essa informação. Então você diz, coloca no seu site. E aí qual que é a jogada? Uma vez que você coloca no seu site, a próxima pessoa já possivelmente não vai ter essa dúvida e a compra vai ficando mais rápida. Então essa sacada de ouvir o cliente, qual é a dúvida quando ele entra em contato, de você colocar no passo anterior, ou seja, dentro do seu site, você começa a receber pessoas bem mais qualificadas, já passaram por aquela régua, já leram aquilo. Então é um ótimo trabalho de otimização. Escuta aqui, melhora o site. Escuta aqui, melhora o site. Né? O Ricardo ele perguntou também se investir em guest post compensa. Acho que vale primeiro explicar para o pessoal o que é guest post e depois dar a sua opinião, se compensa ou não. Legal. Eu vejo da seguinte forma, né? O guest post nada mais é do que era um formato que existia ali até quando eu comecei de 2008 a 2010, na época da blogosfera, todo mundo tinha blog. Blog era novidade, tipo, igual hoje a gente faz conta no TikTok, era a galera criando um blog para escrever alguma coisa, né? Ou criando um canal do YouTube hoje em dia versus o blog de antigamente. E o guest, na verdade, a tradução literal é convidado. Então, é uma publicação do convidado. Igual a gente tá fazendo aqui. Aqui é quase uma guest live. Né? Então, o pessoal da Local Web me convidou para participar dentro do perfil deles de uma live trazendo um conteúdo. Antigamente, a gente convidava uma pessoa, não era a pessoa que se convidava, a gente convidava uma pessoa, não quer trazer o seu conhecimento aqui para dentro do meu blog, se aproveita e divulga o seu nome, aparece para mais pessoas e tudo mais. Então, isso apareceu lá atrás. Depois de um certo tempo, as pessoas começaram a se voluntariar para escrever, para ganhar exposição e entenderam também que o Google tem dentro do algoritmo dele, ele vê que uma menção, né, ou seja, um link de uma página para o seu site, ele conta como uma pontuação. Então, o que a galera começou a fazer? Começou a pagar para poder aparecer em algum portal, em algum site, em algum blog, mas fazendo uma menção para ele através de um link. Então, esse exemplo de vale a pena investir em guest post, ou seja, comprar espaço publicitário, né, primeiro que é uma leve violação das diretrizes do Google. O Google não quer que você faça uma publicação somente com o mérito de ganhar o link e posicionar melhor dentro do algoritmo do Google. Não que ele seja contra guest post, não. Eu posso ir lá, por exemplo, se ela vai me convidar para escrever e eu estou indo lá para escrever porque eu quero levar meu conteúdo para audiência, beleza. Agora, se eu fiz aquilo só para ganhar um link, é um problema frente ao Google. E eu diria o segundo passo, é o seguinte, se você tem tempo para produzir conteúdo, por que você não produz para dentro da sua casa?
Então, para que você vai ficar entregando conteúdo para os outros pensando para o Google? Cara, produz dentro da sua casa, o Google vai te reconhecer como autoridade e você vai ter mais espaço lá na frente. Eu jogo esse jogo. É um jogo muito mais perene. Eu construo a minha casa, construo o meu complexo de casa, meu condomínio fechado. Eu prefiro isso do que sair construindo na casa de outras pessoas. Agora, uma live aqui é diferente, né? Uma live a gente faz, um conteúdo que a gente faz, levando mais informação para a audiência, está tudo bem. Agora, eu não ficaria somente com essa estratégia por conta do Google. Eu acho um movimento ruim. E aí eu penso da seguinte forma: se o Google não existir daqui 3 anos, todo o trabalho que você fez de guest post, você perdeu. É verdade. Então, agora, se eu fiz dentro da minha casa, eu não perdi esse trabalho. Por quê? Porque eu criei o melhor para o meu usuário. E outra coisa também que você falou, se o Google não existir, acho que é mais difícil, mas o que o Google pode fazer e que faz muito é mudar o algoritmo, né? Também é mudar as regras, e isso é extremamente delicado, porque às vezes você foca todo o seu esforço em uma determinada estratégia. Aí o Google faz alguma mudança nas políticas, no algoritmo, e você perde tudo que você construiu, né? Eu vi múltiplas pessoas fazendo isso ao longo dos anos, de construir, tentar ludibriar o Google de alguma forma, e no final das contas o Google vai lá, descobre que esse tipo de coisa está tentando manipular. Cara, eles têm a maior quantidade de PHDs por metro quadrado do mundo, e eles vão descobrir, cara, não vale a pena. Tá? Eu acho que, pensando na longevidade da empresa, quantos anos tem a Local Web? Mais 25? 22, cara, mais de 20 anos, 2 décadas. Uma empresa, para ficar 2 décadas no ar, não pode pensar no Google. Se o Google vai me ranquear por conta de guest post. Você tem que pensar, tô oferecendo, né, um bom conteúdo para os meus usuários? Tô, então continua fazendo. Se amanhã vem o Google, vem a empresa XPTO, vem a XYZ, cara, você não se importa. Você só vai ser recompensado pelo bom trabalho. É isso. É isso aí, você construiu a sua relevância, né? Você virou relevância. É igual... Legal, se você buscar sobre referência em SEO no Google, você vai encontrar o Fábio. Mas se você procurar em outros lugares, você também vai encontrar ele, porque ele construiu essa marca, essa referência em cima de SEO. E isso independe de buscador. Isso fez com que o nome dele tivesse ficado como referência no assunto, né? É bem essa, cara. Construa sua casa e as pessoas virão até você, sabe? Constrói bem, constrói o seu conteúdo. Eu acredito bastante nisso. E é o que dá certo para a própria agência mesmo. Cara, o que eu estou falando aqui para vocês é o que eu faço dentro da minha agência. Faço exatamente dentro da minha agência, que é a minha empresa, exatamente o que eu estou falando. Pode olhar, tem conteúdo novo toda semana lá dentro do blog, tem conteúdo novo como e-book, como webinar e tudo mais. A gente está plantando na nossa casa, não é uma coisa que eu só estou falando, façam isso, mas eu faço outra coisa. Não, eu faço anúncio, eu faço conteúdo, eu faço lista de e-mail, eu faço inbound, eu faço exatamente isso, que eu sei que eu estou jogando um jogo do longo prazo. Né? Exatamente. O Léo perguntou também o que é uma concorrência baixa em número ali no SEMrush. Legal, só para contextualizar, o que é o SEMrush, né? SEMrush é uma ferramenta que vários profissionais de marketing utilizam. Uma das funcionalidades do SEMrush é ele olhar os dados do Google, ou eles têm outras fontes também, para dizer que se uma palavra é buscada e quão buscada ela é. E eles têm ali um indicador chamado Keyword Difficult, ou seja, dificuldade da palavra-chave, que é baseado em concorrência, né? Para poder dizer se aquela palavra tem muita concorrência ou tem pouca concorrência. Que jeito que eu uso isso? Eu olho os termos do meu mercado e eu faço uma média. Então não existe um número perfeito para todo mundo. Existe a média do meu mercado. Então eu entro nas palavras do meu mercado. A média ali ele vai de 0 a 100, tá? Me deu 49. Então tudo que está abaixo de 49... tecnicamente tem baixa concorrência. Tudo que está acima de 49 tem grande concorrência. É assim que eu faço. Inclusive para os nossos clientes é assim que a gente faz o entendimento. Não tem o número ideal para o mercado. Vão ter mercados que são bem mais competitivos, que a média vai dar tipo 60. Né? E tem mercados que são super fáceis, que são tipo 30. E aí você pode trabalhar de uma forma mais tranquila. Eu sempre trabalho buscando as palavras de menor dificuldade. Maior volume de busca e menor dificuldade. Porque aí é mais fácil de fazer um trabalho. Eu vou voltar num ponto que você comentou lá atrás sobre o empreendedor que eventualmente quer fazer sozinho e que a dica maior é ele focar em te dar todas as informações e trabalhar com parceiro especialista. Porque daí, se ele focar em te dar tudo que ele sabe sobre o produto, sobre o mercado, sobre o que ele atua, você vai conseguir fazer um trabalho bem bacana. Só que tem um outro ponto também, que é depois acompanhar os dados junto com a agência, que eu acho que é um ponto extremamente importante. Então,
às vezes a pessoa investe, seja quanto for, e não se dá o trabalho de ir no Analytics para ver o que está convertendo, qual a peça que está performando melhor, de onde está vindo essa audiência. Isso é um trabalho extremamente importante que também é feito a quatro mãos, né? O que você recomenda, o que você faz com seus clientes? Legal, aqui na Mestre a gente faz um relatório mensal para todos os clientes, mostrando todos os pontos que você falou. Então, quais foram as fontes que vieram de acesso, quais foram as páginas que geraram conversão, quantas conversões, se tem peça, né, publicitária, no caso um anúncio, a gente mostra que anúncio que converteu mais, né, e aí a gente tenta entender com aquele dono, com aquele empreendedor, com aquela pessoa da outra empresa, por que ele acha que deu certo, né? Por que será que aquele anúncio deu certo? Ele vai falar, deu certo esse mês por causa de tal publicação do mercado, ou deu certo esse mês, por exemplo, vendeu muita cadeira gamer durante essa quarentena. Aí o cara vai olhar e fala, não, tá vendendo bastante cadeira gamer porque o pessoal tá indo para home office e em casa eles vão ter uma cadeira tão boa, né? Então ele pode adicionar informação de mercado que talvez você como agência profissional não tenha. Eu sei que eu tô falando meio que o óbvio da pandemia, mas digamos no começo da pandemia, você começou a pandemia, sua loja, né, você presta serviço para uma loja de coisas gamer. E você começa a ver que sua campanha de cadeira gamer tá arrebentando. Talvez você não saiba por quê, né? E aí você pergunta pro dono, fala, por que a galera tá comprando? Ele falou, tá todo mundo ligando aqui na empresa querendo cadeira para home office. Pronto, ele te deu informação de mercado. Então é legal de você trazer não só o dono da empresa, mas a galera do comercial. Porque a galera do comercial vai te dar um input de até aquela informação, o que eles estão perguntando, por que eles estão querendo comprar o produto, e às vezes você pode explorar novas técnicas. Então, o olhar um relatório, pelo menos mensal, eu acho super relevante, com todos os itens aí que você falou, é exatamente o que a gente olha, tá? Não adicionaria muito ou tiraria alguma coisa, mas ao longo da relação de olhar o relatório, talvez possa ser uma coisa onde as pessoas vão falar, queria ver um pouquinho mais dessa informação todo mês, ou essa aqui talvez pra gente não é tão útil, vamos tirar ela. Então um trabalho a quatro mãos de entender o que é necessário para ser visto, não precisa ser tudo, não precisa ser assim, 50 páginas de relatório, não vai ajudar, mas o que é importante para o seu negócio evoluir, tá? O Márcio mandou uma pergunta sobre o que você acha, desculpa, gente, sobre automação de conteúdo com inteligência artificial. Cara, eu acho que essa aí é a próxima batalha do próprio Google, tá? Eu vi eles mostrando, acho que o Wall Street Journal já faz matérias, né? Através de inteligência artificial. Eu participei de um seminário de SEO na semana passada, um evento internacional que aconteceu online, né? Inclusive, semana passada, onde os caras estavam mostrando como gerar pequenos descritivos, né, de um determinado artigo utilizando inteligência artificial. Então, isso para SEO acaba ajudando um pouco a automatização de tarefas. Mas eu acredito que o Google, em algum momento, ele vai conseguir fazer a distinção entre um conteúdo de um expert, ou seja, de uma pessoa que manja daquele tema, e de um conteúdo criado por inteligência artificial, sabe? Eu vejo que é um ponto bem delicado que o Google vai ter que resolver a longo prazo. Não apostaria todas as minhas fichas nisso, tá? Ou seja, vou virar uma empresa que só produz conteúdo através de machine learning, né, de inteligência artificial. Eu vejo que isso aí vai ser um problema que o Google vai endereçar nos próximos anos, tá? Eles vão ter que resolver, eles vão entender assim, eu não quero conteúdo de máquina, eu quero o usuário legítimo que foi o criador da informação. E ele vai recompensar esse criador. Então, eu olharia com cuidado, usaria machine learning e inteligência artificial para produzir pequenos resumos, chamadinhas. Então, vai fazer um mini anúncio, um descritivo do vídeo do YouTube. Ele pega a transcrição do vídeo e ele processa e faz um mini descritivo. Legal. Agora, um artigo, realmente, para a pessoa engajar, eu acho que de forma legítima vai ter que ser um humano realmente escrevendo. Tá? Mas é o futuro. Eu acho que vai ter uma época de pico, de muitas empresas aderindo a esse movimento, e aí eles vão ver que o usuário não engaja tanto com o conteúdo de machine learning, e o Google vai endereçar esse problema. Aí vai vir um facão de uma vez só, ele vai entender esse jogo. Tá? Eu acredito nisso. Tá. Continuando aí, pegando o gancho de conteúdo, muitas empresas adotam a estratégia de criar conteúdo, mas buscando coisas que já foram criadas na internet, fazendo quase que um Frankenstein, né? E, obviamente, como você falou, o Google tem um monte de gente para fazer com que os mecanismos sejam inteligentes e consigam enxergar isso. O que você vê nesse mercado também das pessoas que criam conteúdos autorais e
e a diferença de performance para quem sai procurando um monte de coisa e juntando um monte de coisas, enfim. Legal. Essa também é uma pergunta super típica dos cursos de SEO, né? O pessoal fala, eu não posso roubar uns pedacinhos daqui, montar um Frankenstein, eu já tenho o artigo, né? Isso já é bem endereçado pelo próprio Google, então ele consegue perceber, como você disse, ele tem basicamente indexado a internet inteira, né? Ele sabe tudo o que acontece na internet e ele descobre quem copiou de quem. A curto prazo, às vezes, essa estratégia funciona, mas no longo prazo não funciona. Seu site é descoberto, o Google entende que X% do seu conteúdo não é autoral, e aí ele vai fazer assim no seu site, ó, esse site aqui deixa de aparecer para a maioria das pesquisas. Pronto, ele matou o seu site. A longo prazo ele resolve. Então, eu reforço, esse tipo de estratégia eu não investiria tempo. Se você quer ter uma empresa que dure décadas, esse tipo de estratégia não é a estratégia recomendada. Agora, se você pega opiniões, textos de outras pessoas e faz uma avaliação em cima e dá o seu tom, pô, aí show. Isso é extremamente autoral. Extremamente autoral. Sim, agora, só roubar pedaços, mudar pequenas partes, só para falar que fez algo, isso aí já não cola mais. Essa estratégia eu diria que é nova ainda, apesar de inbound marketing não ser tão novo assim, mas é uma realidade que está chegando agora, principalmente para pequenas empresas, né? Qual é o tempo médio que você acha que essas conseguem começar a colher resultado numa estratégia de conteúdo? Cara, eu acho, Luiz, que depende muito da forma, quais conteúdos que você escolhe para trabalhar primeiro. Lembra a história de ser mais específico primeiro e depois você trabalhar a busca mais com maior volume? Se a pessoa começar pelos mais específicos, o resultado é muito rápido. E aí, quando eu coloco muito rápido, cara, 3 meses, 4 meses, você consegue gerar um resultado bem palpável. Tá? Agora, se a pessoa começa, eu busquei aqui que hospedagem de site, o cara acabou de lançar uma empresa de hospedagem de site, e ele, não, quero ranquear para esse conteúdo aqui, eu vou falar, qual a melhor hospedagem de site, eu vou falar sobre mim e tudo mais. Talvez esse artigo não apareça no top 3 em 10 anos, sabe? Mas se ele fala assim, qual a melhor empresa de hospedagem para clínicas veterinárias? Cara, super específico, ele faz, sei lá, uma super otimização, porque o algoritmo dele de cachorro, sei lá, tô inventando uma coisa, né? É sensacional e blá, blá, blá. Cara, é outra ideia, é outra linha, é super específico, você consegue gerar mais resultado. Agora, quando é termos com maior concorrência, o teu resultado vai, talvez, em anos, tá? Almejar em anos. Legal. Cara, tô impressionado que passou tão rápido, já é 11h26, a gente já está quase 1 hora aqui conversando. Eu vou pedir algumas dicas finais para você em relação a locais para buscar mais sobre esse tipo de conteúdo, sobre certificados. A Ariane perguntou aqui se os certificados digitais ajudam. Vamos dar essas dicas finais aí para o pessoal? Tá. Hoje em dia, né, respondendo já a pergunta da Ariane aí, os certificados digitais, também conhecidos como SSL, ou a gente vê no site aquele cadeadinho verde, né? Normalmente a reportagem fala, tá com o cadeadinho verde, que nada mais é do que você trabalhar sobre um protocolo seguro, já é adotado pelo Google como sendo um fator de diferencial, né? Um diferencial para sua empresa. Então, ter o certificado, né? O certificadozinho do HTTPS, o SSL que a gente chama, ele vai ajudar a sua empresa a ser mais confiável para o usuário. Quer dizer que se você não tiver, você vai ser penalizado pelo Google? Não é isso. Não é isso. Quer dizer que se você tiver, os usuários vão clicar mais nos seus resultados e o Google vai entender esse sinal. A pessoa vai se sentir mais confiante, vai ficar no seu site e vai comprar de você. Então o Google consegue mais ou menos entender que você tem esse ganho. Agora, dicas finais. Se você é um negócio local, não esquece de aproveitar também o Google Meu Negócio. Tá? Eu acho isso importante. A gente não falou sobre isso, mas se você entrar no Google Meu Negócio, quando você digita um nome de uma empresa, ou, por exemplo, Dentista São Paulo, ele lista ali junto do mapinha um monte de resultados. Normalmente ele puxa essa informação desse sistema que lembra aquele páginas amarelas antigas, né? Que são o Google Meu Negócio, onde você cadastra o nome da sua empresa, qual a atividade, fotos, vídeos, responde clientes e tudo mais. Então, vai lá, se cadastra de graça. Então, se você tem um negócio local, tem que estar cadastrado lá, já vai aumentar os seus negócios. Eu colocaria ainda essa é uma dica sensacional. Aliás, eu tinha esquecido de falar dela. É sensacional isso, é de graça e ajuda muito. E muita gente bastante, não faz. Cara. E não faz. Nossa, é incrível como as pessoas não se cadastram lá.
E o Google, nessa época de pandemia, eles adicionaram lá questões para você avisar o horário de abertura, fechamento, medidas de segurança que você está tendo, telefone de delivery, dá para você botar o seu cardápio lá se você é restaurante. Então, cara, dá para fazer um monte de coisa que as pessoas não fazem. Eu diria assim, ó, vai lá, faz o cadastro, escolhe muito bem as fotos, que às vezes a pessoa coloca a pior foto que tem, põe foto bonita, faz vídeo da sua empresa, coloca lá, descreve bem, porque gera bastante resultado. Legal. Um último ponto que, frente à pandemia que aconteceu também, muita gente trocou de telefone e às vezes vai trocar de endereço. Vai lá e atualiza seu telefone e seu endereço. O Google usa o seu endereço, o seu telefone para entender quem é você, quem é a sua empresa na internet e te valorizar. Então troca lá para o Google entender o mais rápido possível que você trocou de telefone, trocou de endereço, caso aconteça. E diria assim, é plantar hoje para colher amanhã. Faça o trabalho de forma contínua, crie conteúdo, sirva muito bem os seus clientes com informação profunda e relevante que o Google vai te recompensar. Ao longo do tempo, o Google descobre mais sobre você e vai te recompensar. Beleza, Luiz?